Olá, Amanda, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Lídia, boa noite também, seja muito bem-vinda. Olá, Lília, boa noite. Boa noite também, Oneida Alves, seja bem-vinda. Elaine Oliveira, boa noite. Boa noite também, Valdete. Boa noite, Daniele Diamantino. Boa noite, Claudionor e Eliane. Luísa Nalim, seja bem-vinda. Gustavo Duarte, boa noite. Olá, Valdileia, boa noite. Mariângela, seja bem-vinda também. Leda, boa noite também. Anitta e Clarindo. Adriana Dantas, Edivaldo Dantas, Andréia Dantas, boa noite para vocês. Boa noite, Zé Ricardo. Olá, Michele e Gabriel, boa noite também, Marcelo José, né? Temos outro. Boa noite também, Valéria Cruz, seja muito bem-vinda. Rosilda Martins, boa noite, Silvano Braga. Olá, Rosângela, boa noite, Adriana Valério também. Senhor Antônio Onofre, boa noite. Que bom que o senhor está aí, que as nossas energias e vibrações cheguem até vocês aí também. Nadissan, boa noite também, Vânia, seja bem-vinda. Olá, Gessiane, boa noite. Eveline, saudades, Eveline, boa noite para você, para Roberta e para Gabi. Lucélia, boa noite. Maria Eleusa, boa noite também para você. É um prazer tê-los todos aqui conosco. Célio Melo, boa noite também, Salete, Márcio, Gustavo, Raquel Porfírio, boa noite, seja bem-vinda. Ricardinho e Lúcia, boa noite. Andréia Dantas, já cumprimentamos, boa noite. Olá, Dina Faria, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Rosilene, Osmani e Diego. Boa noite, Ana Cristina, seja muito bem-vinda também. Boa noite, Lurdinha, Camilo, Maria Eduarda. Boa noite, Dona Neuza, seja muito bem-vinda. Olá, Leopoldina, boa noite. Seu Luiz Alberto, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também, Célia. Bom, acho que já está na hora de nós darmos início, né, à nossa leitura e estudo de hoje. Não nos esquecendo de elevarmos aqui o nosso pensamento, mais uma vez, pedindo a permissão à espiritualidade para nós iniciarmos. Olá, Cris Queiroz, boa noite, seja bem-vinda. Hoje é aniversário da Vanessa, exatamente, Maria Eleusa, até já deixei uma mensagem para ela lá. Então as nossas orações para Vanessa de Melo, de vez em quando ela está aqui conosco, né? Quando ela consegue, quando pode, como ela nos disse. Fica aí o nosso abraço e os nossos parabéns a ela. E nós vamos também nessas nossas orações vibrar pelos nossos irmãos e companheiros, né? Que fazem parte aqui desta nossa família, que hoje não estão presentes, aqueles que vão chegar depois. Oração especial, né, ao nosso querido Wagner, que tem feito aí vários exames e esperamos que dê tudo certo com ele, né, ele, a toda a família Pimentel. Também vamos fazer as nossas preces para nossa companheira aqui, a Marcileia. Marcileia estava até me informando que ela também testou positivo para o Covid. Nesse período a gente sabe que muitos acabam realmente pegando, e principalmente ela que trabalha diretamente com o público, né? Então as nossas orações também para que ela sinta-se fortalecida, e a gente sabe o quanto essa vacina tem ajudado bastante a minimizar todos os problemas, né? Todas as consequências. Então as nossas orações aí também para Marcileia e para toda a sua família. Boa noite aqui, Marinalva. E
Ah, com certeza, Raquel. Parabéns para todos. É a participação de todos vocês que realmente nos ajuda, nos incentiva e que faz com que esses nossos momentos sejam realmente grandiosos. Josanã, boa noite. Seja muito bem-vinda. Gente, que nós possamos então, como diz aí o São Antônio, fazer as nossas vibrações para todos. Eu sei que muitas das vezes é difícil nós, na nossa mente, enumerarmos um por um de todas as pessoas e principalmente, a gente sabe da lista extensa daqueles que constam aqui no nosso caderninho de intenções, de orações, de vibrações. Mas basta que nós vibremos e, elevando o nosso pensamento, mentalizemos a espiritualidade, levando a cada uma dessas nossas intenções. E a gente sabe, nós temos a certeza deste trabalho incansável e com muito amor que eles possuem. Basta que nós estejamos preparados para doar estas vibrações, essas energias, para doar esse ectoplasma. E eles, com muito amor e com muito carinho, levarão a todos que estão realmente na nossa mente, no nosso coração ou no nosso caderno de intenções e orações. Confiemos nessa espiritualidade, confiemos em Jesus, confiemos no Criador. E que nós possamos, como já tivemos a oportunidade de discorrer, pedir para que cada um desses a quem estamos direcionando as nossas orações, que eles estejam de coração abertos para receber todo este auxílio, toda essa proteção, todo este amparo. Precisamos estar sempre receptivos, meus queridos companheiros, porque as bênçãos são constantes. E a cada dia que nós vamos crescendo, que nós vamos evoluindo, que nós vamos nos abrindo mais a essas oportunidades que a providência divina nos concede, nós vamos nos sentindo também mais felizes, mais fortalecidos. Nós vamos vivendo mais em paz e vamos percebendo que mesmo nesses momentos de tribulação, de dificuldade, de dor ou de sofrimento, Deus nunca se afasta de nós. Este é um dos grandes legados do nosso mestre amado e querido Jesus. Com certeza este também é um dos grandes legados que esses nossos estudos, que essas nossas reuniões estão nos proporcionando. Já ouvi testemunhos de muitos de vocês e isso nos deixa felizes, na certeza de que estamos no caminho certo e que esta proteção divina possa se estender também a todos aqueles que nos cercam. Muita paz a todos vocês e que os ensinamentos, que os esclarecimentos, que as informações de hoje possam calar fundo na nossa mente e no nosso coração. Que assim seja. Que bom. Andréia Vieira, boa noite também para você, seja muito bem-vinda. A Rosângela também aqui pedindo para uma amiga, com certeza as nossas orações vão chegar até ela. Maria Regina, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Aninha, Adriano Borges, boa noite. A Marcileia aí, nós estávamos fazendo as orações, lembrando de você, Marcileia, receba as nossas energias. Maria Ferreira, boa noite. Boa noite também, Glória Quirino. Sim, Rosângela, nós entendemos. Boa noite aí a todos os compartilhamentos da Marcileia, né? Maria Helena Porfírio, a Raquel nós já até cumprimentamos, a Sônia, a Vivi. Aí, ó, a Maria Leusa falando, nós também fizemos as orações por eles, ó. Estão realmente bem. Então, essas vibrações, gente, são fantásticas. Eu sou um testemunho vivo de tudo isso. Adriano Varenga, boa noite. Boa noite, Iraci Rosa. Boa noite também, Suzane Aparecida. Adaí, boa noite. Lisete França, boa noite. Boa noite também, Natália. Olá, Isolina, boa noite. Que bom que conseguiu acompanhar e ver, né, nesse horário que a gente está fazendo, que você sempre trabalha, acaba vendo depois, mas que bom que está aqui hoje com a gente neste momento. E uma boa noite para todos aqueles que vão entrar, Mônica Freitas em outro momento, que vão assistir em outra oportunidade, Ronaldo Fac, boa noite,
e que a gente acaba que não cumprimentando. Fica aqui o meu pedido de desculpas, mas tenho certeza que todos vocês estão realmente no meu coração e o meu agradecimento, a minha gratidão será eterna. Gente, vamos hoje então darmos a sequência à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, analisando ou iniciando o nosso capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Nós fechamos o capítulo 8, né, com aquele texto maravilhoso, bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Aliás, assim, a gente fica repetindo, né, texto maravilhoso, mas todos eles são fantásticos. Não sei se vocês estão percebendo, a cada dia, e principalmente quando a gente aprofunda um pouquinho mais, parece que as luzes estão realmente sendo lançadas, né, Gabriel Rossato? Estão sendo lançadas de tal forma que, assim, os ensinamentos são realmente fantásticos. Cabe-nos apreendê-los e a gente vai sentindo, né, cada vez mais um pouco mais de paz. Parece que quando a gente consegue captar, a gente sente uma paz. Quando a gente consegue compreender, a tranquilidade toma conta. E aí a gente vai percebendo como que a providência divina é realmente fantástica, né? Boa noite, Joana Bandeira. Boa noite também, Cido. Sejam bem-vindos. Então nós estamos iniciando o capítulo 9. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, tá? E a gente vai perceber, esse capítulo 9, ele tem apenas um comentário de Kardec, logo no início, né? Como você já sabe da estrutura, ele traz um texto evangélico, ele faz os seus comentários e aí ele traz as instruções dos Espíritos. Tem apenas um capítulo, né, que não tem instruções dos Espíritos, nós vamos chegar lá, que é aquele que fala sobre o divórcio, né, a indissolubilidade do casamento, mas, via de regra, os textos são assim. Nesse, nós temos um único comentário de Kardec e mais outras 4 instruções dos Espíritos. O primeiro título vai falar sobre injúrias e violências, já que nós estamos falando que, buscando lá no Sermão do Monte, a frase de Jesus, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então a gente busca lá do próprio Sermão do Monte essa frase e Kardec coloca como título primeiro, injúrias e violências. Como que nós podemos entender essa bem-aventurança diante das injúrias e violências e daquilo que acontece ou que graça no nosso planeta desde há muito tempo, e isso perdurará até nós, de uma certa forma, chegarmos a mundos mais avançados e evoluídos, chegarmos a estes mundos ditosos, como a gente vai ver lá no finalzinho do comentário do codificador. Depois, nós vamos ver 2 textos de Espírito Lázaro, que a gente, se der, a gente já pelo menos fala hoje um pouquinho desta biografia de Lázaro, mas é um personagem conhecido, eu acho que de quase todos, que é sobre a afabilidade e a doçura, e depois ele também é responsável pelo título Obediência e Resignação. Tem mais outros textos de Lázaro. Nós vamos ver um estudo sobre a paciência, né? Que com certeza é fantástica, inclusive a forma como o Espírito inicia. E nós vamos ver também, por último, algumas questões ou um texto sobre a cólera. Então isso é o que nós vamos ver neste capítulo. Que bom, Marcelo. Graças a Deus. A gente que agradece principalmente essas suas palavras e essas suas considerações. É importante a gente sempre ouvir que as orações estão realmente fazendo muito bem. Obrigado, Maria Eleusa, mas é a participação de todos, com certeza. Olá, Edna e Luciano, boa noite. Então vamos lá. No primeiro texto, injúrias e violências. Gente, nesse ponto aqui, o que Kardec faz? Kardec vai trazer para nós 2 textos. O primeiro que está em em Mateus capítulo 5, versículo 5, e depois um texto que está no capítulo 5, versículo 9. Ambos do Sermão do Monte, especificamente das bem-aventuranças, né, Regina Assunta, boa noite. E depois ele vai trazer um complemento, do versículo 21 e 22,
também deste mesmo capítulo 5º. Não nos esqueçamos que o capítulo 5º do Evangelho de Mateus, ele fala sobre o Sermão do Monte. 5º, o 6º e o 7º. São 3 capítulos falando desse sermão maravilhoso. Bom, o primeiro, que é o capítulo 5, versículo 5, ele vai dizer: bem-aventurados os pacíficos. Bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Olha que interessante. Bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Nós já vamos entender o porquê que ele diz isso, tá? Nas explicações do próprio codificador. Depois, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Kardec vai unir a brandura com a passividade, ou com essa paciência, com a paz. E esses textos vão exatamente nos direcionar. E a gente vai perceber, aliás, hoje a gente vai até trocar alguma ideia rapidamente das diferenças entre os textos de Lucas e os textos de Mateus, tá? Mas eu já falo. Pode deixar, Lisete, Messias, aqui também nas nossas orações, anotado no nosso caderninho de intenções. Depois ele vai trazer, gente, a outra passagem, que é aquela que diz o seguinte: olha, o que os antigos falavam? O próprio Cristo dizendo: olha, os antigos falavam, não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que... Veja como que o Cristo vai ampliando a compreensão. Isso é algo natural dentro de um processo progressivo, evolutivo. Ora, a gente começa geralmente... É igual um ensino numa escola. Você começa, por exemplo, com o beabá, juntando palavras básicas, o A mais o B mais o A, ba, o B mais o E, bé, dá. Então a gente começa dessa forma e depois nós vamos progredindo para palavras mais complexas, de um significado mais amplo, né? Assim também é a própria doutrina do Cristo, ou as leis naturais, ou quando a gente fala do descortinar a verdade. Primeiro a gente tem que ter aquele acesso mais simples, restrito, e depois nós vamos ampliando o nosso conhecimento. Então, Jesus fez isso, vocês aprenderam lá que a gente não deve matar, porque quem mata vai merecer ser condenado. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merece ser condenado pelo juízo. Ou seja, Jesus vai além. Olha, não basta você matar. A partir do momento que você se encolerizar contra o seu irmão, você já vai merecer uma condenação. Então, antes, tudo bem. Se eu não matasse, eu estava bem. Eu estou bem porque eu não matei, eu não agredi. Mas agora não basta isso. Eu não posso sequer me encolerizar, sequer sentir mágoa, sequer sentir raiva. Ou seja, estamos crescendo, estamos evoluindo, né? Boa noite, Marlene Porto, seja bem-vinda. Sou Antônio Pazotto, boa noite também. Depois, ele ainda amplia mais. E vou dizer, todos vocês que porventura disser a um dos seus irmãos, raca, merecerá também ser condenado pelo conselho. Conselho, naquela época, era exatamente aquelas pessoas que se reuniam porque a gente sabe que o Sinédrio, principalmente na época do Cristo, era responsável por absolutamente tudo, tanto pelas condenações, como se fosse a justiça, assim como as leis, como se fosse um legislativo, e também eles executavam as suas sentenças, as suas decisões, eles administravam a sociedade. Então, aquele que porventura disser para o seu irmão raca, ele merece ser condenado. E só para a gente já adiantar, o próprio Kardec coloca isso. O que significava raca? Raca era uma expressão que as pessoas diziam quando desprezavam ou menosprezavam alguém. Eles viravam o rosto, cuspiam no chão, demonstrando exatamente aquela aversão.
seja pela pessoa, seja por um comportamento. Então, se você fizer isso, já é o suficiente para você ser condenado, sobretudo diante dessas novas leis que estão evoluindo de acordo com a evolução e de acordo com o conhecimento. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Boa noite, Ercília Machado, seja bem-vinda. E mais, se porventura algum de vocês, disse Jesus lá no Sermão do Monte, falar para o seu irmão, olha, você é louco. Se você falar isso para ele, você vai merecer ser condenado ao inferno. Tá vendo como que Cristo ele é fantástico? Nós tivemos a oportunidade, lembra, quando estudamos aquele texto e trecho do adultério ou pecado por pensamento, no capítulo que fala que a gente precisa conquistar a pureza de coração. Pois é, gente, nós estamos ampliando. E quando nós estamos ampliando o nosso conhecimento, quando nós estamos evoluindo, os nossos comportamentos também precisam evoluir. Os nossos relacionamentos precisam melhorar. E é exatamente isso que Kardec faz. Ele já vai começar os seus comentários ali dizendo isso. Gente, o que Jesus fez aqui? Ele elegeu a brandura, a paciência, a afabilidade, a moderação, a mansuetude, transformando-as em lei. Veja, nós temos, isso aí já é, desde o início da nossa história, aquela necessidade de obedecermos às leis. Até que eu vou abrir um pequeno parênteses, porque eu gosto de chamar a atenção de todos nós, para nós não confundirmos a lei, o direito, com justiça. A gente tem essa mania, né? Fulano tem que ser condenado porque ele praticou. Isso é o que? É o direito. O nosso direito, ou as leis que regulamentam a vida em sociedade, exige isso. Mas isso é justiça? Não. Justiça está relacionado com virtude. Justiça é algo muito mais profundo, tá? Que a gente não vai entrar nesse mérito. A gente só precisa aprender a separar. Então, quando a gente está aí, olha, alguém praticou determinado crime, determinada conduta, ele vai ser exatamente submetido às sanções da lei. Falar em justiça é algo mais profundo. Por quê? Porque a justiça, gente, ela não vai avaliar e analisar apenas e tão somente a conduta da pessoa. A justiça será responsável para analisar todos os aspectos que envolvem aquele caso. Principalmente quando nós tratamos da justiça divina. Kardec vai dizer, eu já vou decifrar para vocês, todas as vezes que nós vivemos diante de um fato, uma das coisas que primeiro será levada em consideração é a intenção. Veja aquilo que nós aprendemos lá no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, quando nós estudamos o Código Penal da Vida Futura. Nós seremos julgados muito mais pelas nossas intenções do que propriamente pelos nossos comportamentos. Por isso que a cada um segundo as suas obras. Grau de conhecimento, evolução. Quem merecerá, entre aspas, um castigo maior? Um homem civilizado que pratica um crime ou um silvícola? Ou uma pessoa que não está acostumada com as leis e com as regras da sociedade? É diferente. Quando a gente comentou aqui em outras passagens sobre a neuroplasticidade cerebral, a gente já citou esse exemplo. Imagina uma pessoa um espírito que ficou 500 anos sem reencarnar. Gente, ele traz na sua memória, nos seus arquivos, gravados todos ali no perispírito, ele traz aqueles comportamentos que ele teve naquela época. Então ele precisa passar por um processo evolutivo, inclusive desse ponto de vista da evolução do nosso próprio cérebro, dos nossos neurônios, da nossa forma de pensar. Estou dizendo assim de uma forma bem grosseira. Isso é neuroplasticidade cerebral. Em contato com a sociedade, ele vai aprendendo novos comportamentos e vai deixando aqueles outros para trás. Agora, um espírito que não encarna há 500 anos, se ele chegar a praticar um crime, muitas das vezes, gente, ele não vai merecer uma condenação do ponto de vista da justiça divina, igual aquele que
A última encarnação dele foi há 50, 60, 100 anos atrás, porque ele já teve contato com essa nova sociedade. Então não justifica o comportamento dele, principalmente se comparado com o comportamento daquele que tem 500 anos que não encarna. Tá? Então tudo isso é para nós diferenciarmos lei, direito de justiça. Ok? Então, o que Kardec está falando aqui? Quando Cristo estabelece a brandura, a afabilidade, a paciência, ele está estabelecendo uma lei. Só que as leis que o próprio Cristo, vamos assim dizer, estabeleceu, elas estão em consonância com a necessidade e a evolução da sociedade, a ponto de, vocês querem possuir a terra? Vocês querem herdar a terra? Então vocês têm que cumprir as leis que vão estar vigentes nessa terra quando ela estiver avançada. Caso contrário, vocês não estarão preparados, né? Maria Souza, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Terezinha, seja muito bem-vinda. Então, nós não estaremos preparados se porventura nós não buscarmos esta evolução. Boa noite aqui também para Sebastião Ferreira, para Adilson Riva, para Dona Luzia, sejam bem-vindos. Tá? Então, Kardec fala, é lei agora, brandura, paciência, afabilidade. Em contrapartida, o próprio Cristo vai, nas suas colocações, né, Celeida, seja bem-vinda, também condenando qualquer tipo de violência, de cólera, qualquer expressão descortês, já é o suficiente para nós sermos julgados. Sermos julgados? Sim, sermos julgados. E sermos julgados por quem? Gente, sermos julgados pela nossa própria consciência. Porque o Cristo trouxe, pelo menos para mim, o parâmetro de justiça, ou o parâmetro que nós vamos utilizar para o nosso próprio julgamento. Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Este é o verdadeiro parâmetro, né, Joyce Kelly, boa noite também, Maria Ferreira. O nosso próprio parâmetro, Vânia Assunção, de justiça. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, Jesus veio estabelecer, e para isso a gente precisaria, eu tenho que eliminar. E a gente vai mais para frente, sobretudo quando estivermos estudando a cólera, identificar isso. Porque a cólera, por exemplo, ou qualquer tipo de violência ou expressão descortês, o que ela faz? Gente, ela mexe com todo o nosso interior e principalmente, e hoje fica até fácil, por quê? Porque com o avanço da nossa tecnologia, nós temos aparelhos capazes de medir a frequência dos nossos pensamentos, das nossas emoções, e a gente vai perceber o quanto que isso influencia em todas as funções do nosso organismo. Prestem atenção. Quando nós estamos, por exemplo, magoados, chateados, tem gente, por exemplo, que passa a ter uma dor de estômago, pode vir a desenvolver uma úlcera tremenda. As questões relacionadas à taquicardia, prestem atenção, quando que elas ocorrem? Como é que está o seu emocional naquele momento? Duvido muito que se você estiver em paz, em perfeita harmonia, você não vai sofrer desses problemas. Aliás, as consequências serão totalmente diversas. Eu estava lendo uma entrevista do Divaldo, né? Até nós comentamos um pouquinho disso no sábado também. E o Divaldo estava comentando questões relacionadas a ele. Principalmente quando ele está sofrendo ataques de determinados espíritos inimigos da doutrina. Ele fala que altera as funções do seu organismo e principalmente as questões relacionadas ao cardíaco. E numa entrevista ele comenta, nessa mesma entrevista, né, ele comenta, numa época anterior, quando ele teve um infarto, que os médicos não conseguiram entender como que poderia o coração, ou as veias do coração dele, que estavam quase que completamente entupidas, como que ele poderia resistir e suportar, porque se fosse uma pessoa normal e comum, já havia
realmente estourado há muito tempo e provavelmente já estaria ou já teria vindo a óbito. Mas isso é para a gente identificar a força que as nossas emoções e principalmente o auxílio da espiritualidade possui em cada um de nós. Então, a gente vai aprender nesse capítulo, nós vamos falar sobre tudo isso, eu vou até repetir essas histórias. Por quê? Porque a gente tem que exatamente cuidar de nós mesmos, em primeiro lugar. E isso Cristo deixou muito claro, tá? Muito, mas muito claro mesmo. E é o que Kardec vem comentando aqui para nós. Deixa eu só aqui, ó. Realmente a paz traz essa saúde física, mental. O Sr. Antônio ainda coloca aqui, né? Essa própria questão relacionada, gente, com os equívocos e com as desculpas. Também é um outro ponto interessante, porque nós, Sr. Antônio, que a gente tem esse conhecimento, não resta dúvida, de uma forma ou de outra. E muitas das vezes, nós, quando fazemos ou praticamos alguma coisa errada, a gente sente, a gente lamenta. Agora, o que nós não podemos ficar remoendo, como Joana de Anjos nos ensina, é a culpa. Erramos sim, vamos erguer a cabeça e vamos ir lá pedir desculpa, nos desculparmos, reparar os nossos erros e pronto. O que a gente não pode é ficar remoendo aquilo dentro da gente. Já passou. Gente, o ontem é história, o amanhã mistério, e o hoje é uma dádiva, por isso se chama presente. Então tem essa oportunidade, vamos reparar, não vamos ficar remoendo o passado. Por quê? Porque isso vai trazer consequências para o próprio futuro. Tá? Então, muito cuidado, por isso que esse capítulo, gente, ele é fantástico e no mundo atual que nós estamos vivendo, ele se encaixa muito bem. Aí a Rosane ainda pergunta, né? Boa noite, inclusive, né, Rosane? Como ficam as pessoas no mundo do crime? Então, Rosane, a gente tem que ver exatamente isso. Primeiramente, né, já tendo uma visão doutrinária, como Kardec nos orienta, né? Essas pessoas que praticam o crime, qual é o seu móvel? Qual é a sua intenção? Porque primeiro precisaríamos avaliar a intenção dessas pessoas. Porque, de acordo com a lei humana, é que a gente falou, você praticou uma conduta, a conduta é tipificada como criminosa, você precisa pagar pelo seu crime. Ponto. Acabou. Do ponto de vista humano, tá? Mas do ponto de vista divino, eu tenho que levar em consideração muitas outras coisas. Até que ponto aquela pessoa que praticou o crime sabia realmente que aquilo era um crime e quais são as consequências da sua própria conduta. Não estou querendo dizer que perante a lei divina, ele também não vá ressarcir o seu erro. Vai, porque a própria consciência dele vai cobrar, ele vai ressarcir o seu erro. Mas o interessante de nós avaliarmos essa profundidade da justiça divina é exatamente para estabelecermos esta, como é que nós podemos dizer? Restabelecermos essa reparação. E principalmente o sofrimento pelo qual vai passar essa pessoa, tá? Aí a Vanessa, inclusive, entrou, deu certo hoje, que legal. Muito obrigado, Vanessa, pela sua participação e que nós dissemos, seu aniversário. Os nossos parabéns e as nossas orações iniciais também foram direcionadas a você. Boa noite, Fátima Dove, seja bem-vinda. Então, Rosane, do ponto de vista, inclusive, espiritual, nós não vamos, talvez, exigir um sofrimento muito extenso daquele espírito que não tinha evolução para entender o crime que ele praticou, ou pelo menos ele não tinha aquela intenção de ofender diretamente determinada pessoa. Então a gente teria que avaliar tudo isso. Mas todos os nossos atos, por quê? O que nós vamos ver aqui com Kardec mais para o fim da sua colocação? Como Jesus estabeleceu o amor, a lei do amor e a da caridade como os parâmetros, todos os comportamentos nossos, todos os pensamentos nossos que sair deste parâmetro do amor e da caridade,
Eles precisam nos trazer de volta para o próprio amor e para a caridade. Olá, Ronaldo Siqueira, boa noite, seja bem-vindo. Nosso Ronaldo, querido companheiro e anfitrião na nossa exposição de sábado, né, Reinaldo? Lá do Ceará, seja muito bem-vindo. Então, nós precisamos trazer ou voltar aquele caminho que nós estávamos seguindo e perseguindo. Então, o que acontece? Praticou? Praticou. Como é que eu vou ressarcir e como que eu vou aprender a continuar vivendo dentro destas leis divinas, tá? Então, pessoas que praticam crime, tem as leis humanas e nós temos as leis divinas. Tem muita gente que acha, né? Ah, mas eu já paguei aqui do ponto de vista físico, eu já paguei segundo as leis humanas, agora perante as leis divinas eu não estou devendo mais nada. Não, peraí. Você pagou do ponto de vista físico, de acordo com as leis humanas, aquilo que você devia humanamente. E aí eu vou te perguntar, e do ponto de vista espiritual, a sua consciência já te perdoou? Você já quitou? E você já reparou as consequências do ponto de vista espiritual da sua ação? Porque, gente, qualquer ato nosso, aí eu vou remeter de novo àqueles estudos que nós fizemos no Código Penal da Vida Futura. Qualquer ato praticado por nós, ele vai gerar consequências. Essas consequências vão ser geradas em nós e vão ser geradas também nos outros. Então, essa relação é muito delicada. Por quê? Porque eu tenho que resolver os problemas comigo, que aquela minha ação provocou, e eu tenho que resolver os problemas que provocou também nos outros. Então, é um pouquinho diferente, de uma forma mais profunda, essa reparação ou a justiça do ponto de vista divino, tá? Rosane, espero que você tenha conseguido entender e captar aqui a nossa mensagem. A Maria Regina está falando, realmente, nosso emocional, porque, gente, aí Augusto Cury fala muito disso, né? O nosso emocional é a matéria-prima que o nosso cérebro utiliza para produzir as energias que os neurotransmissores esparramarão por todo o nosso corpo. É o nosso emocional, as nossas emoções que vão gerar as energias produzidas. Então, se a minha emoção está equilibrada, eu vou produzir energias equilibradas. Se o meu emocional está desequilibrado, vocês podem ter certeza, eu vou produzir, infelizmente, energias que naquele momento não são ideais e adequadas, né? Tudo vai ser com o tempo e com esses esforços, né? Gente, estou olhando aqui a hora, nós já chegamos até o fim. Tem mais algumas coisas que nós gostaríamos de trazer, até que eu deixei separado aqui, mas a gente vai falar no nosso próximo encontro, né? Sim, é um pouquinho complexo sim, viu, Rosane? E principalmente porque quando a gente estiver depois estudando lá o amor aos inimigos, talvez fique um pouquinho mais claro, porque a gente precisa aprender, sobretudo, a não julgar. Exatamente por quê? Porque nós não temos esses limites e parâmetros, sobretudo do ponto de vista divino. Então quando Jesus fala, não julgueis, é por isso. Você não tem os parâmetros, você não tem capacidade e condições de julgar, porque você não sabe tudo aquilo que envolveu o ato em si, tá? Então, mas a gente vai ver isso mais para frente, tá? Então tem alguns pontos, alguns detalhes interessantíssimos aqui para a gente colocar nesse ponto, sobretudo essa diferença do Evangelho de Mateus, de Lucas, algumas coisas interessantes, mas na próxima segunda a gente retoma especificamente desse ponto. Agradeço a todos vocês a participação, o carinho e peço mais uma vez que vocês consigam captar e principalmente, né, se abram para receber todos os ensinamentos e informações que Jesus e a espiritualidade e a providência divina nos permite em momentos como esse. Muita paz e até o nosso próximo encontro.